Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma semana de aulas remotas. Paz, saúde e bênção para cada um de vocês. Tudo pronto? Vamos começar. Hoje nós falaremos sobre parágrafo e pontuação. Vocês já aprenderam que parágrafo é aquele espaçamento maior que tem na margem esquerda do texto, não é isso? Ele sempre inicia com letra maiúscula e serve para organizar as ideias do texto. Também já aprendemos os nomes dos sinais de pontuação e seus diferentes usos, ok? Para iniciarmos, vamos fazer aquela atividade da apostila, que é referente ao dia 15 e que vocês ainda não fizeram porque não estavam com a apostila em mãos, não é isso? Mas, como ela também trabalha a questão do parágrafo, a professora incluiu ela hoje, certo, meus amores? Vocês vão enumerar as cenas na sequência correta. Depois, recorte e cole os parágrafos do texto A Formiga e a Pomba e cole-os na frente do desenho que a representa, ok? Então, vocês vão observar as cenas e vão ler as frases e vão recortar e colar no local certo. Temos aí, olha, a formiga ajudou a pomba. Qual é a cena que está mostrando que a formiga ajudou a pomba? Você vai colar. Uma formiga foi à margem do rio para beber água. Essa é a primeiro parágrafo. Então, você vai colar na imagem que o representa e vai colocar o número 1. Aí, depois, nesse quadrinho aí. Depois, vocês vão ler as outras frases, os outros parágrafos, não é isso? E colocar no local correto. Temos aí, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que voava sobre a água viu tudo acontecer. Este parágrafo dá certo com qual imagem daquela? Então, você vai recortá-lo e colar lá. Moral da história. Isso aí é a última parte da história, né? Quem é grato de coração sempre encontrará oportunidade para mostrar sua gratidão. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. O caçador deixou cair sua espingarda e isso deu chance para que a pomba voasse para longe, a salvo. Esse parágrafo combina com qual cena, meus amores? Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para atirar na pomba, que repousava nos galhos sem saber do perigo. Então, cada cena dessa combina com cada parágrafo desse combina com uma cena daquela. Então, você recorta e cola lá, ok? Vamos para o livro de português, páginas 78, 79. Ok? Parágrafo e pontuação. Atividade oral e escrita. Releia uma fábula, O Corvo e a Raposa, e um trecho da Lenga-Lenga, A Casa do Seu Damião. Preste atenção em como esses textos estão organizados, em sua estrutura. Veja só. Texto 1, que é uma fábula, O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Então, nós temos aí a primeira fábula. O primeiro texto, que é uma fábula, e ele está organizado em parágrafos, não é isso? Vamos ver como está a organização do texto Lenga-Lenga. A casa de seu Damião. Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato,
que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. E aí, esse texto também está organizado em parágrafos? Não, ele está organizado em versos, não é isso? Versos e estrofes, porque ele é um poema, uma lenga-lenga, não é isso? Uma lenga-lenga em forma de poema. Então, vamos lá. Questão número 1 era para ler. E número 2, aí você vai relacionar cada ideia a um dos textos. Coloque o número 1 para indicar a fábula e número 2 para indicar se está falando do texto Lenga-Lenga, a casa do seu Damião. Qual deles é escrito em versos? A fábula ou Lenga-Lenga? Então, vocês vão colocar número 1 ou número 2. Qual deles é um texto com parágrafos? 1 ou 2? Texto sem rimas, que não apresenta rimas, é o 1 ou o texto 2? É um texto com rimas, é a fábula, que é o número 1, ou é o poema, o número 2? Escrevam aí, meus amores. Questão 3. Acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observe como faz a voz da professora a cada vez que ela chega ao sinal de pontuação, né? O ponto final. Esse sinal chama-se ponto final. Cada ponto final marca o fim de uma frase. Então, quando a gente está realizando a leitura, que temos um ponto final, a gente faz uma pausa maior do que a da vírgula, né? A gente para um pouquinho para que possamos descansar, respirar e continuar a leitura, ok? Vamos lá. Questão A. Conte os pontos e responda. Quantas frases há nesse trecho? Aqui, que a professora acabou de ler. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Cada ponto final indica um final de uma frase. Então, quantas frases tem nesse trecho que a professora acabou de ler? Questão B, do número 3. Juntos leiam o trecho a seguir. Então, sou eu e vocês aí, ok? A raposa apanhou e foi embora rindo. Quantas frases existem nesse parágrafo? Vejam aí. Lembre-se que o ponto final indica o final de cada frase, não é isso? Aí nesse trecho. Questão de número 4. O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração afirmando alguma coisa. Mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observe. Leia a frase. O queijo caiu. Eu estou afirmando. Então, por isso, eu usei o ponto final. Agora, leia a frase muito admirado ou espantado. O queijo caiu? Vejam só, esse pontinho, sinal de pontuação que apareceu aqui. Não é isso? Esse sinal chama-se ponto de exclamação. Ele pode indicar espanto, admiração, medo ou surpresa. Então, vamos aí à página 80. Hora de organizar o que estudamos. Leia com a professora o esquema e veja os sinais de pontuação que estudamos. Sinais de pontuação no final de frases. Nós estudamos o ponto final,
que ele é utilizado em final de frases afirmativas ou frases negativas. Por exemplo, eu gosto de sorvete. É uma frase afirmativa. Eu não gosto de cebola. Uma frase negativa. Então, nesses tipos de frases, nós utilizamos o ponto final. Agora, você leia a fábula a seguir. O cachorro e o pedaço de carne. Um cão atravessava um riacho com um pedaço de carne na boca, quando viu seu reflexo na água. Pensou que fosse um outro cão carregando um pedaço de carne ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um nem com o outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Moral: não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Agora, o que vocês vão fazer de acordo com esse texto? Nessas duas linhas aí, ó, abaixo do texto, copie a moral da fábula, ou seja, o ensinamento. Depois converse com os colegas sobre o que essa moral pretende ensinar. Algo que agora não estamos podendo fazer. Mas o que você entendeu sobre a moral desta fábula? O que ela nos ensina? Então, você pode copiar e depois dizer o que você entendeu, ok, meus amores? Questão 2. Pinte no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. Depois complete. Esse texto tem quantos parágrafos? Então, vocês vão aí, o cachorro e o pedaço de carne. Lembre-se que nós não contamos com o título, certo? E vão pintar o espaço que marca os parágrafos e dizer quantos parágrafos há nesse texto. Então, meus amores, mãos à obras, não deixe a atividade acumular, faça suas atividades diárias. Boa atividade!